Ditadores sádicos, tiranos demoníacos, feiticeiros sedentos de poder e bruxas do mar, deuses do submundo, até eles precisam de amigos, ou melhor, ajudantes. Conside. Hoje estamos classificando cada ajudante de vilão da Disney de malvado para o mais malvado. Esta lista é específica para ajudantes e pode haver entradas repetidas de nossas principais classificações de vilões. Como sempre, iniciaremos com os ajudantes redimidos, que aprenderam a lição ou nunca foram muito maliciosos. Os malvados terão o que merecem do alto. Ah sim, tudo está se juntando logo de cara porque nossa escolha para o ajudante do vilão da Disney menos malvado é sem dúvida Kronk. Sejamos sinceros, quem não esperava por isso? Kronk é provavelmente um dos personagens mais simpáticos da história da Disney e sem dúvida o mais amigável entre os vilões. Kronk é a principal razão pela qual o Imperador Cusco não foi morto no início do filme, pois se recusou a seguir completamente o plano de Yzma para se livrar dele, optando por deixá-lo escapar. Espero que isso não volte para me assombrar. Ele tem um bom coração e quando não segue as ordens de Yzma, mostra-se útil e genuinamente compassivo, característica enfatizada na sequência A Nova Onda do Kronk. Aqui vemos mais facetas de Kronk, desde um líder de escoteiros atencioso até um amigo generoso dos idosos, chegando a dar uma segunda chance a Yzma quando ela o engana fazendo-o pensar que havia mudado. Para ser justo, Kronk cometeu grandes erros, mas fez o maior bem total de todos os personagens da lista. Então estamos dando a ele um grande polegar para cima junto com a medalha de ouro do bem. Em uma posição de quase vencedor está Gooby de Conheça os Robinsons. Michael e a Goobian. Verdadeiramente uma história de advertência de por que você sempre deve ser um colega de quarto considerado. Manter seus amigos acordados até tarde demais, mais uma vez, pode acabar arruinando a vida deles acidentalmente. Ou pior, você fará com que eles percam um jogo de beisebol e, como resultado, dediquem a vida para arruinar a sua. Eu não me importo, eu só quero arruinar a sua vida. Gooby foi vítima das circunstâncias, mas sua história não acabou ali. Ele é um ajudante, e o cara do chapéu coco, também conhecido como Doris, é o ajudante do próprio chapéu. Após Doris dominar o mundo manipulando Gooby, ele fica completamente horrorizado. Isso comprova que ele nunca teve intenção de machucar alguém, apenas queria rebaixar Luz um pouco como vingança. Após Luz derrotar Doris, os Robinsons convidam Gooby para se juntar à família, mas ele recusa, demonstrando remorso e tristeza genuínos por seus crimes. Assim como Kronk, Luz teve um final feliz ao usar sua máquina do tempo para acordar a tempo e vencer o jogo de beisebol. Ele o salvou de uma vida de dor e sofrimento, contanto que Gooby evite chapéus de boliche, ficará bem. Em terceiro lugar estão Jumba e Plickly de Lilo e Stitch. Na verdade, todos os antagonistas de Lilo e Stitch poderiam ser considerados tanto como ajudantes quanto como não realmente malvados. Porém, os mais notáveis são o par designado para ir à Terra exterminar o Stitch. Jumba, seu criador, e Plickly, o ex-especialista em Terra da Federação Galáctica. Apesar de suas tendências destrutivas e natureza excessivamente zelosa ao fazer seus trabalhos, eles compensam isso no final ao decidirem ajudar a resgatar Stitch e Lilo. Ele é muito persuasivo. Percebendo que Stitch não apenas se reformou, mas também fez um amigo. Como resultado, mais 2 amigos são adicionados ao grupo, e qualquer cara legal o suficiente para se vestir de Papai Noel no Natal não pode ser tão ruim, certo? Não se pode julgar um livro pela capa. Veja o Iago de Aladdin. Surpreendentemente, nosso papagaio vermelho dublado por Gilbert Gottfried se revela um dos antagonistas mais inteligentes da Disney, com um arco de redenção completo escondido. Sabe de uma coisa? Você não é nada sem mim. Quê? Mas como se vê, na sequência direta para Digital Versatile diz que o retorno de Jafar, Iago é mais ou menos o personagem principal, ou pelo menos o que tem o arco mais substancial. Ok, primeiras coisas, não vamos ignorar as ações de Iago nos 2 filmes. No primeiro, ele contribuiu bastante para os planos de Jafar. Excelente trabalho, Iago. Parecia se opor apenas aos que o ameaçavam ou exploravam. Esse egoísmo continua no segundo filme, onde é tão mal quanto sempre, se aliando a da Aladdin para enganá-lo e ter conforto no palácio, para então traí-lo por medo de Jafar. Apesar de tudo ser ruim, ao ver o quanto Aladdin e Jasmine estão dispostos a acreditar nele mesmo com seus erros, ele sente um remorso genuíno. Iago se volta contra Jafar novamente para libertar os amigos de Aladdin de suas algemas, permitindo que eles o persigam no tapete mágico. Mesmo depois de Aladdin garantir a Iago que tudo está perdoado, o papagaio ainda aparece no último segundo para lutar contra Jafar e derrubar sua lâmpada na lava, esperançosamente garantindo que ele se foi para sempre. Iago ainda pode ser sarcástico, alto e até um pouco mau, mas aprendeu uma lição que supera tudo isso. Ele é um bom amigo. E tudo bem, talvez ele seja um pouco aproveitador, mas eu diria que ele mereceu desta vez. E para encerrar esta primeira sessão, temos Anastasia, uma das irmãs postiças da Cinderela. Assim como Lady Tremaine e Drizella, Anastasia passou o primeiro filme inteiro abusando verbal e às vezes fisicamente da Cinderela. Mas felizmente ela tem algo em comum com outro vilão da Disney, Iago.
E não me refiro à famosa Cinderela 4, em que Gilbert Gottfried dubla. Na verdade, estou falando sobre o fato de que esses dois tiveram algumas redenções direto para Digital Vestel Disc com Anastasia, aprendendo a respeitar e cuidar de Cinderela depois que essa decide juntá-la com seu amor. Demorou um pouco para ela descobrir o quão terrível sua família realmente era, mas às vezes as pessoas podem ser cegas para isso. O que importa é que Anastasia superou sua criação e se tornou uma pessoa decente, apesar de tudo. Isso basta para mantê-la fora da zona neutra. Essa é a área cinzenta. Primeiro temos o altamente recomendado Wiggins de Pocahontas. Ele é o braço direito do governador Ratcliffe e por razões inexplicáveis o adora. Eu gosto de você. Como resultado, ele nunca hesita em seguir as ordens mesquinhas de seu chefe, incluindo ajudar a gangue a se preparar para um ataque total aos povos nativos. Apesar disso, Wiggins não é malicioso por natureza, apenas segue as ordens do chefe e fica realmente decepcionado quando ele é preso por seus crimes, mostrando que tinha seus limites. Trigger e Nutsy, um duo secundário que parecem abutres, mas não buscam a morte, vêm a seguir. De fato, esses dois parecem ser leais a quem estiver usando a coroa, sendo a definição de apenas seguir ordens. Como o Wiggins, essas ordens podem vir de pessoas ruins como o Príncipe John, mas não cabe ao Trigger e ao Nutsy julgar isso. Eles são apenas capangas fazendo seu trabalho, e no final são leais ao Rei Richard. Portanto, basear a moralidade em quem você trabalha faz de você mais um pedaço de argila do que herói ou vilão, então não podemos colocá-los em uma posição superior ou inferior. A seguir temos Sour Bill the Detona Ralph. Curiosamente, Bill está na lista apenas porque tecnicamente se qualifica como um ajudante de vilão. Ele não tem problemas em seguir as ordens escusas do Rei Doce, apesar de nem parecer gostar tanto dele, o que torna sua moralidade mais difícil de concluir. Tipo, ele faz coisas ruins, claro, mas também não está realmente fazendo isso por causa de algum motivo escuso ou algo assim. Mesmo após a derrota do rei, ele não parece mais feliz nem deprimido, sugerindo que pode ser mais um personagem não jogável mal-humorado do que um capanga astuto. Não cometerei o mesmo erro com você. O Caçador de Branca de Neve e os 7 Anões é o próximo. Mãe Gothel ficaria orgulhosa da rainha por ter tanta inveja de sua filha que ela enviaria um assassino para eliminá-la. Apesar do acesso preocupantemente fácil ao coração de um porco, o caçador acabou sendo um cara tranquilo. É suspeito que ele estava disposto a caçá-la desde o início, mas pelo menos decidiu alertar a Branca de Neve sobre sua madrasta invejosa em vez de prosseguir. O personagem mais neutro da lista é, de longe, o espelho mágico de Branca de Neve. Vamos lá. Você faz uma pergunta honesta a um espelho, e ele te dá uma resposta honesta. O quê? Qual é exatamente o pecado aqui? É estranho que o espelho tenha escolhido uma adolescente aleatória na floresta como a mais bela de todas. Ok, esse cara pode ser estranho, mas é honesto, por isso você deve estar feliz que ele está neste filme e não no Shrek. Apesar de aterrorizante no contexto, Joanna de Os Resgatadores na Austrália é vítima das circunstâncias. Em suma, ela é um animal de estimação com um dono muito cruel, e como não há diálogos antropomórficos, pouco se sabe sobre suas motivações. Sabemos que ela gosta de ovos e adora mexer com a cabeça do McLeach, tentando beliscar alguns. Ela também tende a caçar pequenos animais quando seu dono permite. Ela é bastante impiedosa, mas também é um animal. Ela não está tentando dominar o mundo, nem mesmo ser excessivamente cruel ou algo do tipo. Ela só quer comer e evitar o máximo possível dos abusos de McLeach. Ela passou muito tempo com ele, mais do que o agradável, mas pelo menos não morreu junto, então esperamos que Joanna esteja bem. Joanna, se estiver por aí, diga que está bem, e curta e se inscreva. E para nosso último ajudante moralmente questionável temos Smee Peter Pan. Ele é o braço direito do Capitão Gancho, um dos vilões menos malvados da Disney, mas acredite ou não no status de Gancho como um menino perdido, ele tem um dos melhores relacionamentos com seu ajudante. Smee, para um pirata, é notavelmente amigável e até educado à sua maneira. Ele defenderá Gancho de crocodilos e polvos, e geralmente apenas segue suas ordens, que, para ser justo, ainda inclui caçar crianças com a intenção de matar. Executando suas ordens? Isso é Neverland. Então a moral aqui é muito diferente do que em outros lugares, mas Smee ainda tem espaço suficiente para mantê-lo firmemente fora de nossas categorias de bom e mal. Ele é um daqueles ajudantes que existe apenas para garantir que seu chefe não saia muito dos trilhos, se apenas alguns outros vilões tivessem tanta sorte. Chegou a hora da verdade. Esses capangas vão do mal ao perverso. Voando direto para os vilões, temos Hayabusa de Mulan. Até mesmo um dos vilões mais irredimíveis da Disney tem um ponto fraco por seu animal de estimação. O falcão Hayabusa de Shan Yu é um espião que alerta os Hunos sobre brechas nas defesas da China e oportunidades de ataque. Como Joanna, Hayabusa é um animal treinado para obedecer seu mestre, então não podemos chamá-lo de monstro completo, mesmo que ele pareça ter prazer nas maldades que comete. O que mais se poderia esperar de um pássaro cujo dono é Shan Yu? Em seguida, vem Drizella de Cinderela. Ao contrário da outra irmã feia, Drizella, gananciosa, nunca superou o ódio da mãe através de um arco de redenção.
Com Cinderela fora de casa, Drizella é cruel com Anastasia, que desenvolve uma consciência. Por fim, Drizella acaba trabalhando como empregada na casa de Cinderela. Mesmo sendo um dos vilões mais polidos, Lawrence ficou em uma posição baixa na lista. Em sua defesa, o cara foi empurrado durante toda a sua vida, desde sua família até seu chefe e sua esposa inexistente, todos com quem ele já se envolveu basicamente o usaram como um meio para um fim. E como geralmente acontece, isso levou Lawrence a querer inverter o jogo, passando de o cara que é empurrado para o que faz o empurrão. Isso o torna um alvo fácil para o Dr. Facilier, levando-o a aceitar rapidamente um acordo e tentar usurpar Naveen, enganando Charlotte para se casar com ele. Eu definitivamente vou me casar com você. Podemos simpatizar com Lawrence, que busca uma vida melhor, mas a verdade é que ele poderia ter procurado outro emprego. Ele foi dissimulado o suficiente para trapacear seu caminho até a realeza, não importando em quem precisasse pisar para chegar lá. Ele não é puramente mau, mas sim alguém que foi empurrado além do seu limite. Deveria ter lidado com sua frustração de forma mais saudável. Flotsam e Jetsam são uma dupla de poucas palavras, e sem palavras no remake, mas eles compensam isso com suas ações. Eles nunca hesitam em seguir as ordens de Úrsula, desde espionar Ariel até algo tão maníaco quanto virar o barco em que ela está para potencialmente afogar o príncipe Eric. Não há limites para as maldades que esses dois farão. A única coisa que os impede de ficarem em uma posição ainda pior é o fato de serem dois dos capangas menos inteligentes da lista. Úrsula aparenta ser uma figura materna para a dupla, ficando genuinamente desolada ao matar seus bebês. Isso não isentaria Flotsam e Jetsam de culpa, mas adicionaria outra faceta à sua vilania, já que eles estariam apenas obedecendo às ordens da mulher que os criou por toda a vida. Similarmente, Diablo também é um animal de estimação devoto, mas sendo tanto um animal de estimação quanto um familiar de Malévola, devemos julgá-lo mais severamente, já que é mais inteligente que um ajudante animal típico e o único capanga de Malévola que percebeu que Aurora não seria mais um bebê após 16 anos. Se houvesse uma medalha para o pecador brilhante, seria para o Diablo, mas aqui só temos um lugar baixo para refletir sua disposição em caçar e sequestrar uma adolescente para apaziguar o rancor de sua mestra. Vamos falar sobre dois dos animais de estimação mais cruéis da Disney, Rosca e DeSoto, do filme Oliver e Companhia. Vilões da Disney normalmente têm animais de estimação inteligentes o suficiente para interagir com inimigos, como Iago, ou mais animalistas, como Joanna. Roscoe e DeSoto se encaixam em ambas as categorias, atuando como cães de guarda de Sykes, sempre dispostos a intimidar seus devedores e animais de estimação. Para nós, pode não parecer um grande problema, mas esses cães são basicamente agiotas animais. Embora hesitemos em chamá-los de puramente maus, eles certamente não são bons cães também. É hora da festa. Dito isso, eles ainda são cães, o que significa que estão contando com a realização dos desejos do seu mestre para conseguir sua próxima refeição, e sejam maus ou não, eles também não mereciam acabar daquela maneira. Nossa, os filmes da Disney estão mais sombrios. No estilo clássico dos capangas da Disney, Mr. Snoops, de Os Resgatadores, rema até o próximo lugar. O destino de Snoopy pode ter sido mais ambíguo que o de seu chefe, mas isso não justifica que ele tenha se safado de seus crimes. Embora não fosse o chefe que imaginava ser, ele ainda desejava muito ser visto como um inimigo intimidador, e estava disposto a sequestrar e extorquir uma criança em troca de obter dinheiro. Além disso, ele é mais equilibrado do que seu chefe, menos preocupado com o olho do diabo ter algum tipo de poder sobrenatural e mais preocupado com quanto ele poderia revendê-lo no eBay. Eles venderão por muito dinheiro à vista? Isso significa que ele é um dos ajudantes mais gananciosos, disposto a roubar a gema da Madame Medusa após ela provar que o trairia, e mais preocupado com dinheiro do que com a própria vida, o que certamente lhe garante a medalha do pecador da ganância. Ninguém é tão mau quanto Gaston, ninguém é tão rádio quanto Gaston, e ninguém é tão desesperadamente apaixonado por Gaston quanto LeFou. Primeiro, medalha do pecador perdido é principalmente uma piada, mas vamos lá. LeFou nem sequer é pago para andar por aí com Gaston como a maioria dos ajudantes de vilões. Ele simplesmente gosta muito, muito de Gaston, e essa simpatia por ele não leva a questionar absolutamente nenhuma de suas ações malignas. Seja fazendo Maurice ser preso injustamente em um asilo, ou tentando matar a fera e seus servos enfeitiçados, LeFou era um aliado leal de Gaston, apesar dos maus tratos que sofria. Esqueça, Belly, este é o verdadeiro ponto da trama da Síndrome de Estocolmo do filme. De um ajudante baixinho para outro, o próximo é o Creeper. Ah, cara, do Caldeirão Negro. Creeper, apesar de não explodir casas na tela, compensa isso sendo o Goblin de mão direita do Rei Chifrudo, tornando-o assistente do provável vilão mais malvado da Disney. Creeper é motivado principalmente pelo medo de seu mestre e fará qualquer coisa para minimizar o abuso que sofre. Isso inclui todas as coisas básicas: tortura, interrogatório, assassinato, tentativa de assassinato, sequestro, etc. Embora não possamos culpá-lo por temer o Rei Chifrudo a ponto de ficar feliz com sua morte, o fato de estar disposto a servir uma entidade tão demoníaca aparentemente sem motivo, além de proteger a própria pele, faz dele um dos piores capangas de vilões.
A única coisa que lhe restava para se rebaixar mais era rastejar no chão como Sir Rhys. Assim como outro conselheiro real dos clássicos da Disney, Sir Rhys usa sua posição para tirar o máximo de proveito possível. Com o poder de hipnotizar os outros e a habilidade de ajudar o príncipe Jon a planejar seus esquemas, ele é uma ameaça legítima à segurança do reino, e mais especificamente às suas carteiras. Assim como o Creeper, ele sofre muitos abusos. O assistente age de forma condescendente com seu chefe, parecendo menos aterrorizado por ele em comparação ao Creeper. Apesar de ter sido roubado, ele mantém alguns limites para sua depravação, o que o impede de cair ainda mais baixo. Mais do que o príncipe Jon, como demonstrado quando ficou horrorizado com a ideia de executar Freytuck. Apenas como um meio de encontrar Robin Hood facilmente, mas há coisas piores que se poderia fazer por dinheiro. Walter, Jesse e Doug de Zootopia têm nomes familiares, especialmente para cozinheiros de drogas, pois são nomeados após o icônico trio principal de Breaking Bad. Walter, Jesse e o personagem favorito de todos em Breaking Bad, Doug. Como principais vilões do filme, esses três são ovelhas que voluntariamente preparam um soro Night Howler para uso em predadores, fazendo-os serem dominados por instintos violentos. Já é ruim o suficiente ter uma ideia tão depravada como essa, colocando muitas vidas em perigo para se tornarem mais racistas, mas esses três estavam dispostos a concordar com isso e a sujar as mãos do processo, o que possivelmente os torna ainda mais culpados. A seguir temos Fidget, o grande detetive rato. Alguém disposto a conviver com uma pessoa tão distorcida e psicótica como Ratigan já é questionável, e estar disposto a sequestrar crianças e auxiliar em crimes políticos e terrorismo em massa só piora a situação. Fidget é um morcego com deficiência que realiza atos hediondos para seu chefe Ratigan, porém suas motivações para trabalhar para ele não são muito exploradas. Considerando que Ratigan quase o matou uma vez e realmente o matou em outra, duvido que lealdade tenha algo a ver com isso. Quase entrando nos 5 últimos está Lucifer de Cinderela. Pode parecer estranho ter um gato abaixo de tantos vilões, dado a seriedade de seus crimes. Além disso, Lucifer tem a desculpa de ser apenas um animal comum, além de possuir uma ficha criminal consideravelmente menor. Apesar de ser um gato altamente inteligente e leal ao seu mestre, ele ainda é apenas um gato. Então por que está classificado tão baixo? Uma palavra. Ódio. Puro ódio desenfreado. Quando Lucifer não está deitado por aí, explorando seu mestre, merecendo uma medalha de pecador da preguiça por isso, ele persegue os ratos pela casa, deliciando-se com o terror deles. Ele faz o mesmo com a Cinderela, sujando os pisos recém-limpos e piorando ainda mais o dia dela. A educação da Lady Tremaine é parcialmente culpada e espero que Lucifer aprecie essa pequena margem de manobra, pois os 5 últimos não terão tanto. Apesar de não serem os capangas mais competentes, Dor e Pânico cometeram atos cruéis o suficiente para estarem entre os 5 piores. Ser um servo importante do submundo já é o suficiente para considerá-lo muito maldoso. Esses dois podem nem sempre ter sucesso, mas sempre têm a intenção de realizar os caprichos de Hades. Seja nas coisas básicas como espionar pessoas ou aterrorizá-las, ou algo tão absolutamente puro mal como sequestrar um bebê imortal e tentar matá-lo, não há nada que esses dois não façam por seu mestre. Mas para ser justo, o mestre deles é o próprio deus do submundo, Hades. Isso nos faz ver seus crimes de forma menos imperdoável, já que não sabemos o que fariam sem a ameaça de tormento eterno. Pareciam aliviados ao perceberem que Hades talvez não saísse do Styx, mas por medo ou não, estão dispostos a matar bebês para salvar a própria pele. Colocá-los nessa posição já é bastante generoso. Em quarto lugar, estão os irmãos Stabbington de Enrolados. Ser traído por um ex-amigo e colega deve doer, e você pensaria que isso os tornaria capangas mais simpáticos. Mas então considere até onde foram para se vingar de Flynn. Movidos por dinheiro e malícia, eles cometem pecados da ira, envolvendo-se em crimes graves como sequestro, perseguição e até tentativa de assassinato. Eles não apenas estavam totalmente de acordo com a ideia de sequestrar uma adolescente, mas estavam dispostos a usá-la essencialmente como uma máquina de venda de fonte da juventude, que é basicamente uma maneira menos repugnante de explorá-la. Esse é o tipo de maldade a que você não se rebaixa, a menos que esteja seriamente perturbado. Nossas antigas medalhistas de ouro do mal, as hienas, foram rebaixadas para bronze, mas, considerando a quantidade de vilões discutidos, ainda é um grande feito. As hienas podem não ser as mais espertas, mas não se engane, se você entrar no território delas, será considerado presa fácil. Esses caras não se importam com espécie, idade ou gênero, se você respira, é a comida deles. Aparentemente nem mesmo a própria espécie deles está imune a isso, já que aquela série de quadrinhos do Scar confirma que eles ocasionalmente comem um dos seus, tudo com uma atitude perturbadoramente indiferente, o que lhes rende o fácil pecado da gula. Embora terrível, é preciso lembrar que eles são apenas animais tentando sobreviver, o que explica por que aceitaram a ajuda de Scar para usurpar o trono de Mufasa, e posteriormente fizeram de Scar sua próxima refeição quando ele renegou a amizade deles, culpando-os por toda a carnificina. Eles podem ser maus, mas até esses caras sabem da importância da amizade.
Nossa posição de vice-campeão vai para Horace e Jasper, os últimos personagens humanos de 101 Dálmatas. Mas antes, este vídeo é patrocinado pelos membros do canal Wicked Binge. Você pode ter acesso aos nossos vídeos antecipadamente, antes de qualquer outra pessoa, além de ter acesso a emotes e distintivos de lealdade exclusivos para membros, apoiando o canal através de uma associação. Como muitos vilões e capangas, Horace e Jasper se importam com uma única coisa, e apenas uma coisa: dinheiro. Esses dois se enquadram na categoria especial de ganância que faz personagens como o Sr. Sirigueijo parecerem santos em comparação. Eles estão dispostos a fazer qualquer quantidade de coisas verdadeiramente depravadas para ganhar dinheiro rápido, como sequestrar centenas de filhotes, esfolá-los e, finalmente, planejar matá-los. Você faz a esfoliação? Não tenho certeza se existem outros exemplos, mas você precisa deles? Os criminosos estão matando filhotes, esfolando animais de estimação e os comendo. Eu poderia continuar, mas você entendeu a ideia. Esses dois são sociopatas absolutos que ultrapassariam qualquer limite para ganhar dinheiro rápido. Ao contrário de outros personagens, eles não fazem isso por necessidade, mas por egoísmo e depravação pura, tornando-os o mais próximo do mal puro em um filme da Disney. Ou ao menos o mais perto que um humano pode chegar. Estamos dando nosso objetivo maligno aos amigos do Dr. Facilier do outro lado. Dr. Facilier não nasceu com sua magia voodoo especial, ele a pegou emprestada de amigos do outro lado. Basicamente, são demônios voodoo do inferno que também atuam como agiotas. Eles não se importam com as coisas horríveis que Facilier faz, contanto que ele possa pagá-los. Mas mesmo falido, eles receberão o pagamento de qualquer maneira, como mostrado pelo destino dele. No final, Facilier é arrastado para os poços do inferno, gritando por sua vida, mostrando que esses amigos viram a incrível dívida que ele devia, e consideraram isso igual à oportunidade de atormentá-lo eternamente. Esses caras são literalmente a personificação do terror, egoísmo e sadismo. E embora isso possa ser uma opinião polêmica, tenho a sensação de que eles nunca foram verdadeiramente amigos do Facilier. Concorde ou não, esses demônios conquistaram seu lugar como os ajudantes mais malignos da história da Disney.